Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro já. Sejam bem-vindos, Karen, que acabou de entrar, a Cris, né, nossa companheira de hoje. Vou fazer aqui o convite, que enquanto ela entra a gente vai conversando. Ó, até minha tia, gente, tia Marta, boa noite. Veio compartilhar com a gente os ensinamentos que ela também tem. Oi, Cris. Tudo bom, Tudo Tereza? bom? Tudo jóia? Seja bem-vinda. E Gratidão. para quem não conhece, a Cris já é nossa companheira, já dividiu algumas lives conosco. Ela é psicóloga, ela é mestre em Reiki, trabalha também acho que com PNL, né, Cris? E também Constelação. É, constelação familiar, e também é uma estudiosa da doutrina, gosta de estar sempre aprendendo e veio dividir com a gente um assunto que é bastante interessante para a gente colocar a engrenagem, a nossa roda da vida no lugar, né? Fazer ela girar a nosso favor, a favor da nossa evolução, com esse tema de renascer todos os dias para a gente poder viver melhor. Então, deixe você falar seu boa noite para Jane, a querida, também já entrou aqui. E aí a gente pode bater um papo sobre o que a gente pode fazer no dia a dia, o que Jesus quis dizer quando ele nos falou, né, do, do reino dos céus, que é preciso renascer, nascer para ver de novo para ver o reino dos céus, né? E aí eu fiquei até pensando que no primeiro, antes de falar de renascer, né, o que é o tal do reino dos céus? Porque a gente fala, tá bom, então eu tenho que renascer todos os dias para viver melhor, mas o objetivo macro, né, que a gente estima atingir é o reino dos céus. E aí, assistindo uma orientação, veio uma historinha que tem no livro Jesus no Lar, né, em que Sara, esposa de Benjamim, estava lá todo mundo em Cafarnaum, naquelas rodinhas de conversas elucidativas que Jesus fazia dentro das casas, né? Dos seus companheiros. Estava lá Simão Pedro, sua esposa. E aí a Sara conversando, né? Mas, poxa, como que eu vou entrar nesse reino? Eu sou tudo que a gente é. Às vezes egoísta, eu sou orgulhosa, às vezes eu não quero o bem do meu irmão. Então, todos aqueles defeitinhos que a gente ainda carrega nessa encarnação, e para isso que a gente veio, né? Para tentar. E aí chegou a vez, Jesus ouviu e falou, né? Sara, qual que é o maior sustento da sua casa, né? Ele falou, é cabra, né? E eles tinham a criação de cabra, porém ela levava como é que chama? O recipiente para colher, né? E ele falou, o que você faz para recolher esse leite? Ó, a gente tem que lavar o recipiente, porque senão se ficar o leite da cabra do dia anterior, o próximo leite que vier, ele vai azedar. E assim mesmo, aí Jesus respondeu, que é o reino de Deus, né? Porque o reino de Deus é o coração da gente. E se a gente está com o coração lameado, pode cair uma gota limpa, que a gota vai se misturar na lama, né? Então ele diz que essa limpeza interior, essa renovação que a gente vai fazendo no dia a dia que você vai conversar com a gente hoje, é que vai limpar esse nosso recipiente para receber o reino, né? Achei muito interessante, Tereza, porque não é a gente mesmo que conduz as palavras. Você trouxe a reflexão de trás para frente. O que eu falaria lá no final, que foram as palavras espontâneas que vieram na minha reflexão, você trouxe, que é Emmanuel. A fala de Emmanuel com Chico sobre nós termos que ser esse vaso limpo. Aham. E aí, quando Emmanuel, através de Chico, nos coloca essa situação,
é onde nós mais voltamos no passado e ficamos ali presos entre passado e futuro, que é a culpa, o remorso, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito melhor. Agora que eu estou indo, eu quero voltar, eu não quero ir, eu quero ficar. Às vezes eu estou aqui, eu quero ir embora. E no fim das contas, quando é que a gente se sente esse vaso tão limpo? Né? Porque geralmente nós somos a nossa lama. Você usou muito bem o termo. A gente se fixa nisso e cai uma gotinha de água e não limpa. Então, talvez a nossa reflexão hoje do renascer todos os dias para viver melhor, a gente possa começar desse ponto de partida, né? Como limpar essa nossa consciência, e acho que por isso você citou também a programação neurolinguística, que ajuda, inclusive, os nossos mentores, os Foi por espíritos, a acaso que trabalhar eu citei. muito a nossa cabeça, porque é a ideoplastia. A ideoplastia travou? Não, pra mim não, gente. A Pra mim tá normal. A gente cria com a nossa mente e os médiums, os trabalhadores, e vamos falar assim, eu não sou médium, não sei se eu sou. Nós temos energia, nossa energia nunca é neutra. Se ela não está sendo utilizada para o bem, ela pode sim estar sendo utilizada para o mal, né? Porque os antigos já falavam, mente vazia é oficina do diabo. Então tem algumas pessoas que têm até medo ainda hoje de falar a palavra diabo, mas numa hora de um fechamento num trânsito é onde sai, que são os nossos instintos. E aí a gente fica tão enlameado que não adianta nem jogar ácido ali para lavar, né? Então, na historinha que você trouxe, porque a Bíblia vai trazendo tantos ensinamentos, azeda o leite se a gente não lavar o recipiente. Eu achei uma comparação tão perfeita, né? Porque. E às vezes a gente suja, limpa de uma coisa, vai lá e suja de outra, né? Pode ser a lama hoje, e depois a gente suja com um leite azedo, depois a gente suja com barro, e assim vai, né? A gente limpa de um e vai para o outro, e isso que vai tornando cada vez mais difícil. Talvez por isso que seja legal a gente fazer todo dia, né? Que é a sua fala de hoje. Fique mais fácil pra gente. Para separar, né, o que norteia a nossa conversa e como fica gravado, para a gente não ter que ler, todo mundo pode pesquisar depois. Eu separei o texto da Fonte Viva, que tem ali no bvespírita.com.br, que é gratuito. E Só ali tem baixar, Fonte né? Viva, Tá. que é a obra de Emmanuel, através da mediunidade do Chico, capítulo 56, que vai falar justamente sobre esse renascimento. E de quanto tempo a gente perde olhando para o que está sujo, e já que eu não consigo tirar essa sujeira, como é que eu posso fazer então bem? Como é que eu posso ir lá e lavar o meu irmão, oferecer água limpa se eu sou recipiente sujo? Também nisso vem, como não poderia deixar de ser, João 3:3 na Bíblia, né? Que é preciso nascer de novo, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso nascer de novo. Você está na íntegra, né? Na Com- verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, item 5. Isso. A gente vai fazer um passeio por aí, mas também gostaria de citar no Livro dos Espíritos, na terceira parte, A Lei do Progresso, capítulo 8, questão 785, qual o maior obstáculo para o progresso? E aí, convido para que vão lá e leiam tudo, né, para entender um pouquinho mais. Então, a gente vai começar de trás para frente. O orgulho e o egoísmo. E aí a gente fica entre o progresso moral e o progresso intelectual, que também, nessa comparação, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali a simbologia da água, porque vai falar do batismo, né? Isso. Por mais que alguns não achem, os espíritas são sim cristãos e muito. Tudo é fundamentado em cima da Bíblia. Os nossos passos estão em cima dos passos do Mestre Jesus,
do Cristo. E ali, falando da água, o significado já dentro da Gênese, a água como elemento gerador absoluto, símbolo da natureza material. E o espírito, símbolo da natureza inteligente. Então veja que a gente tem a moral e com o progresso na moral e o intelecto. Intelectual. As famosas duas asas que a gente precisa desenvolver, né? E Pra... esse passeio, olha o que eles falam, que inclusive quando o homem fica muito no material, isso o excita a procurar novas formas de evoluir. Isso dentro da lei do progresso não deixa de ser uma coisa boa. Não no que seja ruim a matéria, né? Mas nós não somos ainda tal qual Francisco de Assis, que podemos deixar tudo para trás, como os discípulos também fizeram, e seguir as pegadas do Mestre. Se hoje eles dissessem, olha, você que carrega a bandeira na rua, né? Deixa aí, então, aquilo que te é oportunizado justamente por aquilo que critica. A gente ainda não está pronto. Então, a gente fala de novas políticas, mas nós estamos o tempo todo imersos no homem velho, que é o que aconteceu com Paulo, né? Isso, exato, um belo exemplo. E é ali em 2 Coríntios, só um minutinho, deixa eu ver essa citação, onde está. E eu gosto muito, né? Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Mas se a gente fizer um passeio, e aí ler Paulo e Estevão vai ajudar muito a entender a Bíblia. Maravilhoso. Esse passeio na Bíblia, nas pegadas de Paulo, que era muito hostilizado, e a gente vai ver que nas cartas, ele é duro. Tem aí as palestras da irmã Aila, né? Que contribui como católica e junto aos espíritas para falar sobre Paulo de Tarso. Eu acho ela excelente, ela é doutora nas cartas de Paulo, né? Ela fez o doutorado nisso. Então ela auxilia. Aí você vê que não tem a união das religiões em prol da religiosidade, né? Isso é muito lindo que ela faz por nós. Sim. Porque Paulo o tempo todo, e também temos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que deixar o homem velho para trás para nos tornar o homem novo. Mas isso é todos os dias. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, vai fazer uma reflexão. Isso. E aí nós nos enlameamos com culpa, remorso, passado. Excesso de passado, angústia. E aí a gente pensa, mas e se eu morresse hoje? O que eu deixaria de fazer então amanhã? O que eu poderia ter feito melhor? Aí a gente entra na ansiedade. Estamos no Setembro Amarelo. Né? Movimento doentio, tanto para trás quanto o para frente, né? A depressão e a ansiedade. Setembro Amarelo. Muito bem lembrado. E você sabe por que a gente fica fazendo isso o tempo todo? Não sei, mas a gente faz. Hábito. Nós temos tanto medo de nos tornar a centelha divina, porque se tornar a centelha divina é, de repente, a gente ultrapassar, inclusive, o céu cheio de harpa. É mais do que isso, é a gente deixar de existir e se unir ao todo, a Deus. Então, não precisa nem acreditar somente em vida após a morte, em reencarnação. Pode ser alguém, dentro da sua fé hoje, nos assistindo, que simplesmente também é ateu, deixamos de existir. Nós temos tanto medo de deixar de existir que nós vamos criando problema o tempo todo. É a nossa mente habituada a gerar problemas desde que nós nascemos e antes de vir para cá e do útero. E às vezes a gente quer ficar tanto lá atrás que a gente deixa de caminhar para frente. Isso. É ilusão. E por isso Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora, me veio. Vou fazer a pergunta para uma pessoa da psicologia, né? Porque a psicologia nos faz... Para mim, todo mundo devia fazer terapia na vida, né? Mas ela nos faz voltar para trás. Isso não interfere no meu renascer todo dia? Porque eu tenho que voltar para trás, descobrir, para poder consertar algo de hoje, né?
não atrapalha o meu renascer todos os dias, isso? Não sei se eu me fiz entender, mas me veio na cabeça a pergunta, já que você é psicóloga também, Totalmente, inclusive quero agradecer a espiritualidade que falou tanto no meu ouvido hoje, quanto no seu. né? Porque está escrito aqui, inclusive, como eu te disse, você está trazendo tudo aquilo que era da conclusão já para frente. E às vezes a Ixi, gente Maria, só o espírito solta. atrapalhou tudo. Não, pelo contrário, Tereza, olha só, no positivo. São as comprovações que a gente precisa, que nós somos intermediários da espiritualidade. A gente não faz nada sozinho. O seu dia foi acompanhado por eles, como o meu, como quando a Jane propôs o tema, né? Quando veio Isso. feito o convite. É assim que eles agem na nossa vida, mas a gente acha que talvez precise estar dentro do centro, como a gente viu lá no filme Kardec, todo mundo com as mãos postas sobre a mesa, ou todo mundo psicografando como Chico. É, Não. O convite da espiritualidade é, por favor, despertem a tecnologia que as trevas estão utilizando, vocês precisam saber que nós utilizamos também. Então a gente às vezes fica tão arraigado nesse medo e a gente se perde. Mas voltando na sua pergunta, que foi extremamente pertinente, fazer terapia requer muita coragem. Coragem para olhar para si, para as sombras, para aquilo que já vem vindo do passado. Né? Não é o psicólogo que fica voltando, somos aham, nós que carregamos e ficamos ali presos o tempo todo. E também está tudo bem, está tudo certo. Mas quando a gente consegue ter uma boa dose de autoconhecimento, né, como Jung falava das nossas sombras, e para isso. entender Jung, está aí Joana de Ângeles, através do Divaldo, que é muito esclarecedor, quando a gente pode jogar luz nas nossas sombras, a gente se fortalece, a gente não perde a força, porque aquilo não nos define mais. É. Então, muitas pessoas hoje se consideram terapeutizadas, psicanalizadas, ou então muito sábias dentro, né, de um processo de despertar, vamos falar assim, que é a moda agora, como a gente vem conversando, mas na verdade tem luz, mas sentou no chão, que é para não fazer sombra. E Ah, tudo bem, nossa, que apesar da... legal. Gostei dessa análise suas. Tem luz, mas sentou no chão, que é para não fazer sombra. Olha que interessante. E o que eu fiz agora? Programação neurolinguística. Todas as vezes que a gente aqui tiver medo de olhar para as nossas sombras, a gente pensa, agora eu estou frágil. Senta no chão, aproveita e medita. Sentou no chão, não tem sombra ali, mas você sabe que ela está abaixo de você. Mas o que está no alto? A luz. Luz. Não vai fazer sombra se não tiver luz. Mas a gente quer a luz. Né? A terapia é esse processo. Agora, não é que a gente fica voltando no passado. Nós já estamos no passado, não é a terapia que vai fazer isso. A gente, às vezes, prefere não abrir o véu e não descortinar e continuar na ignorância. Aí é diferente. Porque a ignorância dói menos. Ou Terapia então, requer muita coragem. muita coragem, né? Para largar esse. E renascer, né? Eu acho que cada sombra que a gente. Já que a palavra do tema é renascimento, né? O nascer de novo. Cada sombra que a gente encontre, renascer uma nova pessoa naquele sentido da vida e depois no outro sentido, descoberta a sombra, dá um jeito de fazer esse renascimento, né? De sentar em cima. Bom, a gente sempre fala, ainda há grande vontade de parcelar em 24 vidas. Sim. Mas, se nós estamos aqui e quem está nos ouvindo, seja agora ou depois, Uhum. não tem mais jeito de voltar atrás. Eu sinto dar a triste notícia. O Mas conhecimento foi recebido. é muito melhor do que permanecer na ignorância, talvez não menos sofrido. Pessoas que carregam essa centelha de consciência, e principalmente porque vem de uma intelectualidade, mesmo na simplicidade, porque às vezes a gente vê vídeos de um pedinte, um mendigo na rua,
que vem falar de uma forma tão bonita. Aquilo é uma alma que está transformando, ele tem uma missão. Somos nós. E nós temos a escolha também de repente, ficar sob uma cama e não sair mais de lá. É É, escolha, e está tudo certo. E a espiritualidade é tão sábia que ela vai te usar, inclusive, para trabalhar com a sua energia que está sobrando, enquanto você está em cima da cama. Basta ler a libertação. é, de André Luiz, né? É, André Luiz, né? É, né? Olha aí, alguém tem no BV Espírita. Libertação, eles poderiam resolver aquilo de uma forma muito rápida. Então, naquele diálogo, é perguntado, então por que não amenizar o sofrimento dela e já resolver? Através daquela uma pessoa, uma falange inteira foi socorrida. É. Falange que prejudicava muitas outras pessoas. Então, também requer essa força de vontade, né? Dizer eu quero e chegar no consultório ou buscar. Hoje tem tantas formas, né? Tem psicólogos trabalhando de forma social, tem tanta leitura e a gente pode ao menos fazer uma coisa. Cris, eu não tenho dinheiro. Senta e respira, medita. Não precisa muito mais que isso. A espiritualidade está aqui para falar conosco o tempo todo. Acho que nesse texto que está ali no Fonte Viva, no 56, ali já resume muito do que a gente precisa para hoje. Sair deste passado, não precisar ficar gerando mais vínculos dolorosos, e tá tudo bem também se o outro não me aceita mais na vida dele, se aquilo ali já não serve também para mim, aí eu preciso dar um outro passo. Se as pessoas me julgam, né? Como não vai Isso. julgar a Cris, não vai julgar a Tereza, não vai julgar o pessoal da trilha, não vai julgar a Federação Espírita, não vai julgar o bispo, o pastor, né? Nós somos pessoas que estamos aqui, como já diz um ditado, ninguém chuta cachorro morto. Na verdade, eles que chutam, né? Tem Tem aqueles gente, que chutam. tem o espírito Tem abençoado que chuta. joga pedra em árvore que não dá fruto, né? É, E nós somos vidraça, muitas vezes, mas nós somos espelho também. Uma forma de renascer, Tereza, todos os dias, é também quando a gente colocar a cabeça no travesseiro, pensar, não precisa ser só com a cabeça no travesseiro, não, é no nosso dia a dia. Como eu ando olhando para o outro? O que me incomoda tanto no outro? Aquela sou eu. Aquele sou é. eu. Eu estou. Enquanto Eu a acho gente isso perde tempo, interessantíssimo. é sobre si. Oi, eu não ouvi. Cortou. Oi? Eu A disse, última fala oi? que você, a última fala que você fez, eu não cortou para mim. Enquanto a gente perde tempo julgando, a Ah, gente tá. perde tempo de aprender sobre si mesmo. Pois é. A gente desperdiça energia física e espiritual para analisar o outro, né? Sendo que o que importa é a nossa. A gente fez um compromisso conosco mesmo de nossa melhoria quando nós reencarnamos, né? E não de melhorar o outro. E eu gostei que você usou uma palavra que tem no Fonte Viva, acho que duas vezes, que o antídoto, né? Ele usa o termo antídoto para a gente conseguir renascer. É a boa vontade, porque sem a boa vontade, sem essa coragem que você falou de fazer isso, de analisar, de se conhecer, de cortar os laços, o cordão umbilical com o nosso passado tenebroso, requer esforço, né, Cris? Requer a boa vontade de aprender a respirar, ou de fazer uma reforma. Porque eu grifei, você falou da pergunta 185, mas eu vi uma coisa no Livro dos Espíritos, na 786. Quando a tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outras mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto essa não está pronta, há perturbação e confusão na tua morada. Então, essa analogia que fez, achei interessante. Minha casa tá ruim, vai cair ao pedaço, vai destruir. E se a gente ficar dentro dela, a gente vai morrer. Então eu preciso construir uma nova casa. Seja a casa uma consciência nova, uma nova visão de vida, uma melhoria. E enquanto a outra não fica pronto, né?
tem todo esse processo de ou eu vou ter que morar de aluguel, ou eu vou ter que morar na casa de alguém, e isso é sofrido, né? Porque são as descobertas das. Tô fazendo um paralelo aqui, batendo um papo com você. Talvez sejam as descobertas da sombra, dói. Eu tenho que sair dessa casa, mas eu vou descobrir, vai doer. Aí vou ter que, talvez, se der vontade, conversar com a pessoa que me magoou, vou ter que envolver perdão, e perdão às vezes dói, porque vai reconhecer que você errou. Então tem um processo longo até a gente morar na casa nova. Sem a lama, sem, né, o azedume do leite. Não sei. Uhum. Não sei se viajei. Não, eu citei a 785, você foi na 786. Então, O que acontece na prática? Nós tendemos a ter muito mais teoria do que efetividade, mas nós somos seres humanos. Então, eu não preciso ter uma mãe perfeita que erra e eu achar que não, enquanto ela erra, eu não vou escutá-la. Já dizia minha aham, sábia mãe, né? A gente não precisa passar todas as dores do mundo para aprender com os exemplos. A gente pode aprender com os exemplos, a gente não precisa passar, atravessar tudo aquilo, isso. né? Então, se a gente pode aprender com o exemplo, não precisa passar, os nossos pais também, e tá tudo certo. O que que acontece? Nós, por exemplo, Tereza, quando nos tornamos vitrine, é o grande medo das pessoas de fazer alguma coisa. E quando nós não estamos fazendo, nós estamos presos no pensamento. E o Uhum. pensamento, o agente dele é o tempo, essa temporalidade. Mas nós somos atemporais. Nós podemos, às vezes, nós não estamos prevendo, vamos falar de um médium, por exemplo, não estamos prevendo que alguém vai desencarnar. Nós podemos já estar sentindo há 2 dias alguém que já desencarnou, mas desencarnou dali 2 dias. Uhum. Nosso lado, um espírito de alguém que ainda não desencarnou. E nós, nessa linha de espaço-tempo, isso a física quântica ainda pesquisa, mas os médiums, muitos deles se confundem porque não sabem o que é que estão sentindo, mostra que a gente não tem presente e não tem passado. Então, o nosso melhor eu já aconteceu. Então, a gente não precisa ter medo do que vem pela frente. Mas nós aqui hoje, imersos na carne, nós temos essa confusão. Então, qual que é o grande medo de todos? Ah, eu não sou tão boa assim. É uma frase que muita gente fala, né? Não dá para você dar aquilo que você não tem. E aí muita gente se apega nessa frase para dizer, é por isso que eu não faço hoje. Quando eu me tornar essa, eu farei. Eu Isso farei. é, isso é ilusão. Né? Então a gente hoje se embala em rótulos. O diagnóstico é um rótulo. O diagnóstico médico, psiquiátrico, psicológico, ele é um rótulo. Não é que ele não exista. Nós temos, sim, nossas fraquezas, vêm das nossas personalidades, de quantas vidas, de quanto sofrimento, de quanta consciência. A consciência traz dor e sofrimento. E aí eu É. quero renascer, mas o renascer é assim, eu quero deixar de ser essa daqui e amanhã eu quero acordar outra. Mas seria varinha mágica, né? Seria a perfeição, né? Eu não gosto de mim, Mas logo assim, não gosto da minha mãe, não gosto do meu pai e também não gosto dos meus filhos. Por quê? isso. Porque eu não sou uma coisa, porque eles não foram e os meus filhos também não são, porque eu Não não sou. serão. A gente pode cortar isso. Renascer todos os dias, e uma frase que eu gosto de dizer é só por hoje. Se só por hoje for muito, só por agora. Porque a gente não tem nem o hoje. A gente gosta de dizer, né? Então a gente não tem o passado nem o futuro, a gente só tem o hoje. Não, a gente tem o agora. Eu estou aqui conversando com você agora. Daqui Essa 2 horas espiritualidade não é. que esteve conosco está agora. Isso. Isso é interessante. E você falou, me lembrou Chico Xavier, né? Ah, eu não vou fazer na questão do tempo. Eu vou esperar, agora não. Essa que eu sou agora não faria, não é apta a fazer isso. Mas se você for ficar esperando, fica boa em algo que você queira fazer, você não vai fazer nunca, porque. Então comece agora, ele diria, para que isso se aperfeiçoe. Você tem que se exercitar também, por exemplo, no exercício de renascer.
né? Aí não vou fazer essa dinâmica comigo todos os dias porque eu não sei, porque dá trabalho. Então tá. Então você nunca vai fazer se você não falar, vou ficar experiente. Então começar bem, mais ou menos. Hoje eu faço uma análise no fim do dia, amanhã eu tento aprender a respiração. E aí assim vai pegando prática para um dia assim, fala assim, agora eu tô craque. Posso ensinar. E às vezes a espiritualidade nos convida e aparece no caminho um convite, como eu aceitei, como você aceitou, e a gente não se sente pronta. Hoje falei com uma amiga minha, advogada, que é maravilhosa, ela falou, quando é que a gente está pronto, né, Cris? Ah, Exatamente, a gente nunca se sente pronto. é. Nós somos E seres em construção. somos seres em construção, não conhecemos tudo. Como que a gente pode estar pronto se a gente não conhece tudo, né? Cada vez que eu não, Tem gente que né? acha que conhece. Ah, tem. Só sei que nada sei, né? Que é o mais. E cada vez que você estuda, mais você vê que nada sabe, que tem muito ainda a aprender. Então, se for por esse lado, nunca estaremos prontos. E às vezes o que a gente precisa fazer é deixar os livros de lado, né? Não estou dizendo para não assistir live, não assistir, não ler, é deixar tudo de lado e só ativar o sentimento, o coração. Que às vezes a gente se nutre tanto de informação e esquece do amor verdadeiro. E aí, às vezes, está tão atribulado que a gente acaba sendo grosseiro, por exemplo, com aqueles que nos amam, que é no entorno, né, que a gente se Sim, conhece. é. Né? E a gente vai falar, não, mas é porque lá no Evangelho fala mesmo dos laços de família, porque é mais difícil, né? São aqueles que são os nossos desafetos. Não, o mais difícil é porque a gente acha que ali a gente pode ser quem a gente é, do jeito que a gente é, grosso do jeito que a gente é, falar do jeito que a gente quer. E não é verdade. A gente precisa ali começar a se exercitar, a doutrinar. É a hora que a gente vai olhar e falar assim, meu Deus, Cris, mas você está falando isso, mas justo hoje, né? É aquela hora que você respira. Porque o que acontece também, Tereza? Quanto mais idealizado, mais frustração vai causar. Chico fez tudo aquilo, mas Chico fez aquilo ali. Aí eu vou Uhum, ali naquele pouquinho, sendo que a trave está no meu. Né? E a é. gente vai jogando pelas aparências, vai lendo o livro pela capa, e vai esperando demais das pessoas. Quando a gente espera demais, a gente só se distancia da verdade. E é uma frase de Buda: quando deixamos de esperar, temos todas as coisas. É. E você ontem assistiu um pedaço de uma live do Haroldo sobre o ser integral. E ele coloca os 7 elementos, só que ele não citou todos, mas eu que não fiquei até o final. Aí ele fala como se fosse a coluna vertebral, a nossa espiritualidade e religiosidade, no sentido de, né, eu tenho que, a minha essência é fazer o bem, é essa ação. E uma das asas tem 3 elementos e a outra 3. Nenhuma delas é o conhecimento que você falou, mas a gente não pode deixar a ação de lado, né? E se a gente ficar só lendo, estudando e querendo fazer em cima daquele ensinamento uma coisa que você ainda não sabe fazer, o seu ser não estará integral, você não vai sentir equilíbrio. Então você vai ser uma pessoa em constante desequilíbrio. Então eu acho bem lembrado que você colocou, gente, não é para deixar de estudar, estude, aplique, estude, experimente, tire a trave, faz essa análise sempre. Até porque a gente precisa descobrir os nossos talentos e o que eu posso fazer nessa vida, né? Eu não sou, cada um é um, eu não sou. Você tem um talento, eu tenho outro, fulano tem outros. E depois a gente altera nas outras encarnações. Onde é que a gente, afinal, está colocando a nossa luz, né? É, Embaixo, do né? Alqueire. E aí a gente pega os talentos, enfia na terra. Enfia na terra. A gente está fazendo renascer todos os dias,
Quando veio esse tema, Teresa, o que suscitou em você? Em mim, de que a gente precisa deixar assim, errei ontem, pronto, acabou, tenho uma nova oportunidade, hoje é um novo dia, nasceu um novo sol, vamos de novo, né? Aconteceu isso ontem, já sei, já me conheci, já fiz a análise, bola para frente, tá tudo bem, eu quero tentar não errar nisso novamente. Quero ser luz, quero um dia chegar a ser luz, sei que não sou, mas ok, se ontem não foi tudo certo. Se ontem eu escorreguei no orgulho, ou eu escorreguei na maledicência, que são coisas que a gente vai fazendo do hábito primitivo nosso, né? Então eu pensei nessa forma quando foi sugerido o tema. E você? Alguém colocou aqui, ó, eu sinto que é chegada a hora, eu só sei que não consigo agir, esse renascer, atuar no bem, né? O que você colocou? Lindíssimo. Funciona super bem na nossa teoria, na nossa mente, na nossa Isso, vontade. exato, na Mas teoria. na hora do acerto, é que às vezes ainda não funciona. Então, talvez uma boa dose de paciência, a ciência da paz, possa nos ajudar. Né? Eu acabei de ler uma frase sobre o Capinejá, que intimidade é o amor com paz. Olha, que legal. Amor com paz. Né? É a gente poder ter paz naquele sentimento de amor, mas a gente busca o quê? A paixão, a efusividade. Né? Então, por exemplo, às vezes a gente está muito envolto, como vai ali na lei do progresso, no dinheiro, né? Uhum. Nas coisas, nos benefícios, na matéria, no consumo, porque não tem limite. Então, hoje, se a gente hoje for olhar demais a internet e ficar muito naquilo que é dito, você tem que o tempo todo estar inovando, renovando, agradando, cumprindo, e de repente você se pergunta: quem sou eu no meio disso tudo? Né? Então, nós conhecemos, que você também conhece, um casal que deixa toda uma vida para trás e vai É, dentro de uma Kombi pegar e fazer toda uma vida reformulada, colocar em, diferente. colocar em prática algo que eles acreditaram, que muita gente falou assim, vocês são loucos, e hoje tem um trabalho lindo, né? Inclusive, Mas é podem doar reformular, até também, voluntários no caminho, podem doar também. É é, isso, né? Às vezes, Tereza, essa dor, quando a gente escuta alguém falando, fica muito distante de nós, né? Fica é, muito imparcial. E hoje, ainda bem que alguns influenciadores, influenciadores de milhões de pessoas, têm pegado essa rede para dizer: eu estou chorando, eu estou cansada, hoje eu estou no limite, né? eu acho isso sensacional, Cris. Porque acho que a gente é o país mais ansioso do mundo e o que a gente vê que você falou, você abre a internet, ganhe dinheiro rápido, programe sua vida para você ficar sem dinheiro no final, seu emagrecimento, aí as mulheres lindas e tal, isso faz um mal pra gente, né? Eu não sei. E você falou que agora os influenciadores dizendo eu estou mal, hoje eu estou depressivo. A própria, acho que Bruna Marquezine, eu tive um problemão com 24 anos, sei lá, que ela tem com depressão e contou o passo a passo dela. Isso ajudou tanto, ainda mais nesse setembro amarelo, né? Que você estava falando lá no começo. A gente não faz ideia de como é o mundo íntimo do outro. E nós, às vezes, temos tanta consciência, Teresa, fazemos esse trabalho, mas temos tantas dores, porque lembra que eu disse que a consciência também traz dor, mas não adianta negar. Eu vou dizer, gente, se tivesse um botãozinho para apertar que desse certo, eu diria isso para vocês, mas eu já tentei uma Então, época, não dá. Por exemplo, uma influenciadora, ela era estudante de psicologia, eu não me lembro o nome dela, mas foi bem marcante quando aconteceu. Ela falava muito sobre ansiedade, sobre depressão. Ela falava que ela tinha depressão e ansiedade. E aí teve uma briga, eu sei que ela terminou fazendo o casamento dela sozinha para sublimar aquela dor.
né? Ela se casou sozinha Olha, porque o na véspera, o noivado. E tá tudo certo ele ter terminado na véspera também. Porque se ele nos escutasse, ou a mãe dela, ele não é responsável. Ela é responsável. Mas a forma dela de elaborar tudo aquilo foi casar sozinha, fazer uma celebração e postar. Porque ela já fazia esse trabalho. Eu fui ler além das notícias, né? Me aham. conectei. É bem raro eu ver notícia. Ela terminou no dia seguinte, por conta de todas as críticas, se jogando da sacada do prédio. A mãe tentou segurá-la, né, pelo que eu entendi, ela caiu e foi. Eu tenho certeza, pelo espírito que ela era e por todo o transtorno, ela não queria ter morrido. Ela não queria ter caído. E ela não fez nada daquilo para chamar atenção. Mas talvez ali dentro daquela alma, e até tem um trecho na cabana, no filme A Cabana, Aham. que o pai tem crianças diante daquela cascata, daquela cachoeira, e conta a lenda daquela índia, né, que se sacrificou para que todos pudessem ter água. O sacrifício dessa moça deve ter durado muito pouco. Uhum. Nós celebramos ali, né, 20 anos das Torres Gêmeas. E aquilo naquela Isso. época é um filme. Então hoje, infelizmente, a gente fala de Setembro Amarelo, mas a gente não faz a mínima ideia, não tem noção de como até mesmo no plano espiritual nós precisamos vigiar o dobro das influências, das interferências, daquilo que vem muitas vezes no rastro, né, das emoções que são afetadas por estar falando. É preciso falar, sim, mas nós temos que saber que no plano espiritual e para alguns médiums é muito mais difícil. Por quê? Porque fica muito mais denso. E aí a gente acaba sucumbindo, caindo, né? Eu vou vendo assim, porque às vezes toda a história, a trajetória dos pacientes começam a vir na mesma semana, os médiums, os amigos. É porque é bom que a gente lê alguma coisa da astrologia também, você vai ver que na semana tá daquele jeito. E aí você pensa, se pergunta, mas por quê? Por Porque tá quê? denso, porque é o momento da regeneração. E não vai ser uma coisinha linda, todo mundo vai renascer um dia, vai acordar e tá tudo lindo. E o mundo vai estar mais feliz, né? Pode ser que caiu um meteoro, nós fomos nos regenerando aqui, e de repente a gente vai lá para outro planeta melhorzinho. Por quê? Porque às vezes é nesse momento que vai ocorrer a nossa regeneração. Mas hoje nós estamos aqui e outros estão em outros planos fazendo também a sua regeneração e o seu trabalho. É por isso que a gente renasce todos os dias na nossa decisão, né? Amar é decisão, viver é decisão, todos os dias. Todos os dias a gente se renova. E se a gente já percebeu que naquele dia está mais pesado, está mais difícil, eu preciso também ativar esse alto amor, amar a mim e aos que estão ao meu redor, e ao invés de eu sentir que eu posso extravasar e falar tudo. Porque aí eu gero um campo ao meu redor que vai deixar mais denso ainda. E daqui a pouco sou eu na sacada. É, exatamente. E aí, essa questão associando o renascer com. Se a gente tivesse essa prática, renascer, regenerarmos-nos todos os dias, talvez esse momento de boom de suicídio que a gente presencia nesses últimos anos começasse a diminuir, porque o suicida muitas vezes não é que ele quer se matar, é que ele quer ficar livre daquela dor. Ele não quer. Ele quer tirar a dor, ele não quer tirar a Ele tem vida. muita vida dentro dele. É. Se alguém Ele, estiver nos escutando que esteja nesse momento, é bom que saiba. Não é é, um vaso, não é alguém que não ama a vida, não é alguém que não tem força de vontade, é alguém que luta todos os dias, mas ainda não encontrou a forma de sair dali. Mas existe sim uma possibilidade. A gente consegue sair, mas precisa cuidar do tripézinho, corpo, mente, espírito. é, Não tem jeito. Não adianta ficar em tratamento psiquiátrico, não adianta ficar em terapia com psicólogo se não cuidar da parte espiritual. Não é somente ir ao centro ou ir à igreja, é cuidar do seu ambiente psíquico. Né? E é, a família, às vezes, quer saber o que fazer também, Tereza, porque às vezes a gente está bem, mas sofre de ver que um pedaço nosso não está bem. Oração. Essas orações vão ficar pairando. E uma hora que essa é pessoa o amador der uma antídoto, né? Um remédio, indicação
Sua seria Vai oração. entrar, vai entrar. É, a prece, ela cura, né? E tem horas que a mãe, um pai, um irmão não consegue nem acesso a conversar com essa pessoa que está nesse sofrimento, com essa dor, ou fazê-lo assistir alguma live como com algum psicólogo, a pessoa não quer. Então, esse antídoto da oração, sensacional você ter lembrado isso. Que Gil não quer. Não é que ela não quer, ela não consegue. Não consegue. É importantíssimo, porque o depressivo muitas vezes carrega sorriso no rosto, como eu e você. Aí desliga a câmera, né? Vamos supor, né? Na verdade, não é um desliga a câmera que os jovens às vezes falam, né, da hipocrisia, porque tem muitos que estão fazendo palestra e os filhos não conseguem olhar para a cara desses pais. Não vão, não olham, não conseguem, não aceita. Mas não é hipocrisia, é porque não consegue. Não é porque a gente, por exemplo, liga a câmera e está fingindo aqui. Não. A gente está, por exemplo, né, dando um exemplo prático aqui, e também de outros, hipotético também, se superando. Quem Uhum. liga a câmera está fazendo alguma coisa, está fazendo alguma coisa. Está buscando se superar, e enquanto se supera, está buscando fazer algo de bom para o outro. Se quando desliga é outra pessoa, e aí numa discussão vem, olha aí como é que você é de verdade, não. Não, não é essa pessoa de verdade. A pessoa de verdade é a pessoa que a gente ainda nem conhece que é. A A gente gente pode ainda ser está em muito. descoberta, autodescobrimento, né? Nós somos Freud, nós somos Jung, nós somos Kardec, nós somos os iogues, nós somos Jesus Cristo, nós somos Gandhi, nós somos Chico, nós somos Divaldo, nós somos Emmanuel, nós somos André Luiz, nós somos Deus. E isso é pesado demais, É, às vezes, ainda. é bem pesado, né? E a questão de se cobrar torna isso mais complicado pra gente, né? Que a pessoa lê isso, lê aquilo, o Gandhi fez isso, o Chico fez aquilo, ou o Papa Francisco agiu de tal forma. E aí você. O próprio Jesus, né? Acho que até já te falei que eu tô assistindo a série Magdala. Tô até acabando. Mas aí você fala assim, meu Deus do céu. Tudo bem que é tudo romanceado para vender, né? Aí você fala assim, não, calma, ele é Jesus, né? Então a gente não pode ainda se cobrar tanto, né? Renasce todo dia, renasce amanhã, tem 365 oportunidades por ano pra gente renascer, acender a luz, perdoar a sombra, mas assim, sem colocar essa expectativa de que amanhã eu vou acordar e você como Jesus, né? E assim, ó, às vezes a gente acordaria sendo Jesus. Se Jesus viesse falar conosco através de uma outra pessoa, a gente ia dizer, não, não é Jesus. E a gente poderia realmente estar ouvindo o Espírito da Verdade através de alguém num trabalho mediúnico, Sim. numa palestra. Não, mas ali não. Fulano pode fazer uma comunicação de Chico, ali não. Nós, Já esses ouvi somos muito consciência. isso. É. E são os jovens que vão falar. Tá lá na musiquinha da Tim Vanessa, se eu não me engano, é Médiums, né? Que as pedras falarão. Vossos jovens profetizarão. Por quê? Isso Porque quem é mesmo. médium mesmo não quer mais falar. Quem é espírita não escuta mais os espíritos. Né? E aí nas igrejas, vocês estão escutando os espíritos fazendo uma grande bagunça também. Porque às vezes eu, você, né? A Jane, o pastor, o bispo, o padre, né? Aqueles padres famosos, super bonitos. Ah, Você travou agora. eu não queria falar Até do padre travou. bonito. Não que eu estivesse falando dele. Mas nós temos que vigiar o tempo todo, porque nós podemos ser intermediários tanto da luz quanto das trevas.
Pode sair das Isso. nossas bocas frases que coloquem uma pessoa para cima ou jogue ela num abismo. É muita responsabilidade, mas é É. válido tentar. Então, no meio disso tudo, olha como a gente fica perdidinho aí, né? Que eu até esqueci qual que era a questão que a gente estava falando antes. Sobre O... identificação, a gente, né, se identificar com essas pessoas, mas que ainda a gente não é Isso. Jesus, não precisa chegar naquele nível, né? Quem me idealiza muito, eu já falo, gente, ó, me desce desse patamar porque eu não estou pronta para você me derrubar dali. Porque depois, quando está diante do outro, vai falar, mas a Cris era só isso? Nossa, a Tereza é assim? Sim, a Cris é só isso. A Cris é Você só que isso. idealizou, né? A outra pessoa que idealiza a gente. E a gente vai se buscando melhorar. A gente ainda tem aquelas coisinhas que são difíceis de deixar para trás, dores do passado, remorsos, rancores, né? Onde a gente vai trazendo o antídoto para a nossa vida e o perdão. O auto-perdão. A gente fez o que dava conta naquele Uhum. momento com o que a gente tinha. Às vezes tem muita bagunça espiritual e tá tudo certo, porque esses que estão aqui também só fazem aquilo que eles sabem que dão conta. Exatamente. O... Tem alguém aqui, a Valéria, dizendo que às vezes ela se sente perdida. Então, daqui a pouco a gente chega no final. Qual sua dica, assim? Fala, a partir de hoje eu queria exercitar, para não dizer assim, eu vou renascer todos os dias, né? Mas para eu exercitar esse renascimento diário, assim, do levantar até a hora de eu ir dormir. Para quem está perdida, como ela, como nós todos, né? Que às vezes precisamos de uma orientação. Eu desliguei Eu tô essa live hoje, amanhã eu vou querer começar esse exercício. Pronto, o que, que você indica? Se a gente quiser muito reformar uma casa, mas a gente não tem dinheiro. Você falou Uhum. daquela metáfora da casa, né? Enquanto a outra casa não Isso. está pronta, eu vou mudar para outra, está tudo muito fácil. Porque às vezes a Aham. gente não tem nem casa, quanto menos condição de sair para outra casa enquanto essa daqui fica pronta. E a casa, às vezes, somos Isso. nós. Aí a gente precisa morar de aluguel. Se eu não posso morar de aluguel num lugar bem bacana, eu torno bacana onde eu posso morar. E eu vou Interessante. dessa forma, um passo de cada vez. A nossa ansiedade, a nossa ânsia de que a gente quer dar todos os passos junto e ser essa outra pessoa. Lembra que eu falei? A gente não pode Aham. querer deixar de habitar essa casa para ir morar Aham. na outra, né? Isso às vezes é morrer, gente. Fica a dica, né? Capítulo lá, ó, 3. Paciência Até, com a sua. até porque a sua casa, você mora no campo e ali você tá feliz. Mas para mim, às vezes eu gosto de cidade. E todo mundo fala, a fulana tá feliz porque mora no campo, também vou morar no campo para ficar feliz. Não, eu posso estar me matando, né? Matando essa pessoa que existe, porque eu gosto de outra coisa, né? E também complementando, reduzir o nosso padrão de comparação. Aumentar a nossa dose de aqui e agora. Ótimo, Né? Eu ótimo, reduzo gostei meu padrão disso. de comparação. Se a internet é a minha distração, né? E eu sei que aquilo me deixa aflita, eu posso simplesmente, mas eu não consigo sair, eu estou olhando. Então, pelo menos vai uma coisa que você gosta e sem menos culpa. Ah, mas eu estou procrastinando, porque daí a gente começa a entrar com os termos técnicos. Eu deveria estar fazendo outra Os coisa. Ok, mas não está. mas, não tá. Não está fazendo. Você está fazendo isso. Então, se eu tinha um monte de coisa para fazer, meu dia desandou, tudo deu errado. E eu quero estar, pelo menos, distraindo a minha mente na internet, mas sei lá, isso não é legal para mim. Mas é o que eu estou fazendo agora. Não tem lógica a gente continuar fazendo e se culpando porque está fazendo, enquanto deveria estar fazendo outra coisa. Nós, mulheres, principalmente, temos que cuidar disso. E assim, meninas, vamos emprestar um pouco dos homens, né? O homem, ele não pensa tanto quanto a gente o tempo todo, o cérebro dele funciona diferente, ele desliga. Não é que, ai, você brigou comigo e agora já quer sexo, você sabe resolver desse jeito. Não é isso. Ele tem formas diferentes de elaborar e o que passou, passou. E a gente fica voltando para ver se ele vai entender que lá atrás, naquele último discurso,
Na última briga, ele vai se lembrar agora, eu tenho 2 filhos homens. Não vão. E se eles começarem a ver um anime, uma coisa, uma série, um futebol, desligou. Se eles foram Desligou. jogar para um outro, desligou. A gente precisa, porque as mulheres ficam bravas com os homens também, desculpa, mas preciso falar, porque a gente inveja um pouco dessa forma deles de resolverem. Que abre uma Precisa gaveta, resolve e fecha. A gente abre um monte de gavetinha e ainda fica perdida em todas essas gavetas que a gente abriu, né? E fica e ainda voltando, ele pega o não. argumento, coloca na carroceria de uma É, caminhonete daquela que balança, não essas novas. Põe na estrada esburacada e deita embaixo, esperando as e- gavetas trancarem. A gente precisa ter mais dose de aqui e agora, de compaixão com a gente também, de entendimento e de também chegar uma hora e falar assim, tá, agora já deu, né? Vamos levantar desse sofá? Vamos levantar dessa cama? Vamos cuidar disso? Ai, mas eu tô depressiva, eu sou ansiosa. Quando chega para mim com rótulo, eu já desembalo. Tiro o Uhum, rótulo. Ah, mas os remédios que eu tomo, um psiquiatra e um médico neurologista, e às vezes chega, pode chegar num câncer. Ah, mas o uhum. câncer, o que eu estou tratando, vamos olhar porque está embaixo disso, a pessoa que existe antes e depois desse diagnóstico. A gente não é um diagnóstico, a gente não é um rótulo, a gente não é um transtorno. Às vezes a gente transtorna um pouquinho o nosso próprio caminho. E eu acho que isso é mais ou menos um norte para a gente renascer, né? Mas a gente não vai ser como a fênix que queimou lá e volta voando e mais linda. A gente vai acordar, tá despenteado, sem maquiagem, sem escovar o dente. Exato. Aí a gente vai melhorando aos poucos o nosso dia e renasceu. É mais um dia, como diz lá no texto, vale muito a pena ler. Eu coloquei Vale, lá na minha é bem página o legal texto. Fonte Viva. Eu coloquei na minha página o texto do Renascer. A gente Renasce Agora, né? Renasce Agora, Fonte Viva de Emmanuel. entrou uma ligação aqui. A gente precisa só. Voltou, Tereza? Voltou, voltou. A gente precisa só recomeçar, né? Nessa roupagem mesmo que a gente é, a gente vai se melhorando. Vai, e eu tenho certeza. E como já está chegando ao fim, hora de despedir, a Jane está falando assim que ela abre e ainda fica remoendo no que ela é mulher, né? É assim, normal, tá? Não, você já deu uma super dica. Claro que o tema do renascer, do que mais a gente pode fazer, assim, poderia se estender muito mais, mas já vale para a gente começar amanhã, tentar exercitar, lembrar desse vaso que a gente tem que limpar diariamente para a gota d'água ou para gota de luz que entre, não virar lama, né, e não ficar embaixo do alqueire. E gostei da palavra compaixão consigo mesmo, principalmente nesse setembro amarelo, né? Porque assim, tá tudo bem também sentir dor, se a pessoa estiver sentindo dor, amanhã você vai dar conta, vai dar tudo certo no final. E é o vírus da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Não, Jane, não, né? Nós vamos E assim, renascer, Hoje a gente vai dormir Gabriela, amanhã a gente vai acordar a Cris. pegando um ganchinho no remoer, remoer é escolha. Se você ainda faz essa escolha, se pergunte, por que eu ainda preciso fazer essa escolha? E se tiver É, muito difícil sozinho, aí a gente pede ajuda, e às vezes é aquilo, vai tomar um passe. vai Vai tomar dar um uma passo. limpa. Se aplica um autopasse, porque tem muita gente que dá passe, inclusive, eu tenho essa energia, é reikiano, mas tem que receber do outro. Gente, às vezes é só a gente pensar, mentalizar que está limpando e que depois está colocando. Condiciona a sua mente. Condiciona a sua mente. Autocura, né? Crítica, a autocura. Né? Então, estou remoendo ainda, é escolha. Por que eu ainda faço essa escolha? E tenha essa compaixão de pensar, porque eu ainda preciso dessa escolha e está tudo certo. Exatamente. Jeito muito legal de a gente finalizar. Cris, só gratidão, né, por poder eu ter estudado e aprendido um monte enquanto estudava
e com as suas falas, suas colocações, mais ainda, fico agradecida. Eu tenho certeza que quem aqui nos acompanhou ou vai nos acompanhar também vai ser beneficiado com seus esclarecimentos. Só gratidão a você. Gratidão a minha. E vai a dica aí, os mentores trabalharam muito com você, comigo e com quem está aqui ao vivo, principalmente. Isso Fica a mesmo, dica para essa gente. noite. Vamos renascer. Um Vamos dia de cada vez. renascer, isso mesmo. Fiquem com Deus, fica com Deus, Cris, e Gratidão. todo mundo que nos acompanhou. E até uma próxima, e até a próxima quarta-feira, e até uma próxima com você aqui, tá bom? Muito obrigada. Até. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau.